Para quem está chegando hoje, nas duas últimas aulas, eu explorei com os alunos, com os amigos, de onde que surgem as religiões, né? A troco de que surge uma religião, ou todas as religiões, ou a religião em geral, ou a religiosidade, de onde vem isso, né? E nós, então, demos a nossa visão a esse respeito, né? Que a construção cultural das religiões, ou seja, a fundação no nível humano das religiões, se deve ao fato de que a natureza humana, em alguma profundidade das suas cogitações, dos seus sentimentos, essa natureza humana, ela se encanta, se fascina com a realidade, com a existência consciente, né? Ela se fascina com o próprio fato de ela mesma ser consciente de si, né? E ela, por outro lado, ela se escandaliza e se horroriza com a morte e com o sofrimento, né? Com os conflitos, com as doenças, enfim. E desse duplo sentimento de fascínio e assombro é que surge o impulso humano para gerar todos aqueles pilares do conhecimento, da cultura, né? Que fazem desenvolver a vida do espírito humano, ou, em outras palavras, a vida espiritual humana. Que não é só a religião que faz isso. A filosofia, a arte e a própria ciência também o fazem. Estou fazendo um pequeno resumo das aulas anteriores, me perdoem aqueles que já ouviram, mas temos muitas pessoas novas e faço questão aqui de reprisar isso. Então, essa é uma experiência humana proto-religiosa. O que eu quero dizer com proto? Proto quer dizer algo que ainda não é completamente alguma coisa, né? É o prenúncio de alguma coisa. Todos nós, mesmo quando não temos uma prática espiritual formal, regular, dentro de um templo, etc., desde crianças, ou seja, mesmo antes de termos até o nosso repertório linguístico bem estabelecido, nós já temos experiências proto-religiosas ou pré-religiosas, que consistem justamente nesses pensamentos, sentimentos e ações que difusamente expressam aquelas inclinações e indagações profundas sobre a existência consciente, sobre o sentido da existência, sobre a realidade, como ela se constituiu, o porquê dela e etc. Né? Então, esses impulsos e necessidades profundos que estão presentes na própria natureza humana é que fazem constituírem-se as religiões, as filosofias, as artes e as ciências. É verdade que em muitos seres humanos, esses impulsos profundos, eles ficam soterrados muito profundamente mesmo, a ponto de a própria pessoa, às vezes, não ter clareza de que o sente, de que tem essas grandes perguntas, de que tem essas grandes aspirações espirituais pela reconciliação ótima com a realidade, né? A melhor possível. Ela talvez não consiga colocar isso nessas palavras, mas ela sofre, e em grande parte o sofrimento dela vem exatamente da ausência de respostas e práticas que satisfaçam essas inclinações profundas que ela mesma tem, às vezes, só no seu inconsciente profundo. Então é por isso que, embora eu tenha dito que todo ser humano tem isso gravado na sua própria natureza, é isso que explica a possibilidade de muitas pessoas humanas passarem vidas inteiras numa superficialidade que parece, a olhos superficiais, que elas não têm essas indagações, que elas não fazem essas, que elas não formulam, que elas não têm essas inquietações. Mas, inconscientemente, elas têm. Muito bem. Então, isso é uma experiência pré-religiosa ou proto-religiosa. Isso é a religiosidade em um sentido pessoal, subjetivo, né, individual, é profundamente pessoal, natural, faz parte da nossa natureza fazer essas perguntas, ao contrário da natureza de outros seres sencientes, né, que não se fazem essas perguntas. Então, é uma religiosidade em sentido pessoal, num sentido natural e num sentido assistemático. As pessoas sentem isso de forma mais ou menos difusa e desorganizada.
mas esses pensamentos, esses sentimentos e essas ações acontecem em algum grau a todas as pessoas em diferentes contextos das suas existências, né? Então, nessa dimensão pré-religiosa ou proto-religiosa, o que eu estou chamando aqui de religiosidade pode ser mais ou menos consciente, a pessoa pode tomar mais ou menos consciência dessas inclinações e indagações profundas, e essa dimensão pode ser mais ou menos relevante, determinante para a pessoa na sua biografia pessoal, na sua existência, né? É isso que explica que pessoas dão muito ouvido a essas inquietações internas e outras parece que conseguem viver vidas quase totalmente animalizadas, sem grandes voos na esfera da espiritualidade, né? Então, isso tudo nós sondamos nas 2 aulas que nos antecederam, e tudo isso que nós falamos nessas 2 aulas diz respeito, então, a essa experiência que eu estou chamando, e vou repetir, de proto-religiosa ou de pré-religiosa, porque ainda não tem templo, ainda não tem rito, ainda não tem uma doutrina bem estabelecida. O que se tem são pensamentos, sentimentos e ações que difusamente dão corpo a essa aspiração espiritual de profundidade que todo ser humano, por sua própria natureza, tem. Muito bem. Por sobre essa experiência proto-religiosa ou pré-religiosa, os seres humanos, individual e coletivamente, vão conquistando certas respostas a essas perguntas, vão desenvolvendo certas noções que depois vão ser submetidas a debates, vão desenvolvendo certos rituais que, em alguma medida, maior ou menor a depender do caso, aplacam, satisfazem, saciam aquelas necessidades espirituais profundas. E é da constituição desse corpo de conhecimentos e práticas é que vão surgindo, de forma gradativa, as várias religiões, as várias vertentes espirituais. E essas vertentes espirituais já formalmente constituídas, elas vão sendo práticas coletivas, que vão sendo transmitidas coletivamente. E o que essas práticas transmitem? Conhecimentos e práticas, né? Noções e práticas, que, em tese, tenham a aptidão de explicar as respostas mais adequadas àquelas perguntas de profundidade e, através da prática, otimizar o mais possível o estado da existência humana, né? Então, aqui nós já não estamos falando de uma experiência proto-religiosa, nós estamos falando de uma experiência religiosa no sentido formal, no sentido já comunitário e institucional, através do qual pessoas acorrem a templos, elegem mestres, escolhem tradições e vertentes, subvertentes dessas tradições, por nexos de afinidade, curiosidade, etc. E elas vão, então, se enfileirando e se encaixando no grande mosaico das religiões e das tradições espirituais organizadas. Então, ao contrário daquela experiência proto-religiosa essencialmente desorganizada, nós agora já estamos falando de uma segunda dimensão, que é a experiência religiosa organizada. Ela nunca é completamente organizada, mas ela se esforça por ser organizada, porque sem organização não tem como ser transmitida, né, para novas gerações. Então, os mestres, os grandes praticantes, os melhores praticantes de uma tradição vão burilando, vão refinando, vão organizando o mais que podem as suas doutrinas, os seus corpos literários, né, o seu corpo de conhecimento, o seu corpo epistêmico, né, e também refinando, aprofundando o seu corpo de técnicas rituais, para que dessa forma eles possam instruir as novas gerações, e aí é que nasce a palavra tradição. Tradição, no português, não é uma palavra que a gente entenda muito bem, porque quando nós falamos tradição, nós pensamos em coisa antiga, coisa ultrapassada. Isso é tradicional, essa é a visão tradicional, né? Tem um certo aspecto ou pejorativo ou elogioso, mas que seja algo essencialmente
conservador num sentido que não é exato, porque a palavra tradição, na sua origem do latim, significa transmissão. Eu não sei quem de vocês sabia disso. Quem tem alguma relação com o direito talvez saiba, quando a gente aprende que no contrato de compra e venda, o vendedor faz a tradição do bem vendido ao comprador. A tradição é a transmissão do bem. Então eu vendi um carro para o Júnior, eu tenho que entregar o carro. Esse ato de entregar o carro é um ato literalmente tradicional. Né? É um ato em que acontece uma transmissão, no caso de um objeto. Mas quando nós estamos falando de tradição espiritual, o que se transmite não é um carro, evidentemente, né? Mas um corpo de conhecimentos e práticas que sejam mais ou menos minimamente capazes de saciar, de satisfazer, de nutrir aquelas necessidades espirituais profundas. Tudo bem até aqui? Se eu estiver indo muito rápido, ou vocês vão me interrompendo e vão perguntando. Então, por sobre aquela experiência proto-religiosa, vão surgindo as experiências religiosas num sentido não agora mais pessoal, e sim comunitário. Não mais tanto natural apenas, como também cultural. E não tanto assistemático e desorganizado, como sistematizado, organizado, otimizado. Pelo menos idealmente. Né? Pelo menos é isso que nós esperamos das tradições espirituais. Que elas tenham um aspecto, elas têm inevitavelmente um aspecto comunitário, pelo seu aspecto tradicional, que tem um aspecto cultural, ou seja, existem artifícios culturais e não apenas reações da nossa natureza individual, e que isso seja sistematizado, organizado e otimizado pelos melhores praticantes. O que eu quero dizer com melhores praticantes? Aqueles que têm mais condições de refinar o seu corpo de conhecimentos e de práticas, sejam eles quais forem, com ou sem titulação formal, com ou sem muitas pembas nas túnicas, anéis e etc. Né? O que importa aqui não é a formalidade, pelo menos não tanto, mas sim aqueles que contribuem com conhecimento, com sabedoria, com poder, com ética, etc, etc, etc. Então, a religiosidade agora, nessa dimensão sistemática, comunitária e cultural, ela vai ser avaliada em basicamente 3 campos, 3 critérios. A religiosidade institucional ela vai ser mais ou menos verdadeira, ela vai conter mais verdades ou menos verdades na sua explicação da realidade, na sua metafísica, na sua cosmologia, na sua filosofia, etc, etc. Isso tem a ver com a doutrina. Então, a sua doutrina vai ser mais verdadeira ou menos verdadeira. Né? Parece haver um consenso de que nenhuma doutrina é 100% verdadeira, é absolutamente verdadeira, né? Porque a linguagem não é capaz de retratar a realidade completamente. Né? Então, sempre vai ter alguma insuficiência, sempre vai ter alguma ambiguidade, sempre vai ter alguma dúvida, alguma coisa a otimizar. Né? Então, isso na dimensão doutrinal, as religiões, no sentido institucional, podem ser avaliadas em termos de verdade. Né? No campo da ética, né? No campo do cultivo da vontade humana, do caráter humano, as tradições espirituais podem ser avaliadas em mais ou menos capazes de melhorar a vontade humana, ou seja, as éticas divulgadas e fomentadas pelas tradições espirituais vão ser mais ou menos valiosas. Elas vão ter mais ou menos valor ético. Né? E na dimensão prática, operativa, física até, nós estamos agora falando da ritualística, embora o rito não sejam apenas atos físicos, né? As tradições espirituais vão poder ser avaliadas em termos rituais, em ritos mais ou menos eficazes, mais ou menos poderosos, mais ou menos capazes de produzir certos resultados. Né? Então, até agora, eu falei dessas 2 dimensões, né? A dimensão proto-religiosa ou pré-religiosa, a dimensão religiosa em sentido formal e estrito, né, que é o campo das tradições espirituais.
Vimos as diferenças entre esses dois campos, mas existe um denominador comum entre eles. Tanto no sentido proto-religioso quanto no sentido propriamente religioso, em ambas essas dimensões, a religiosidade é sempre, ou pelo menos deveria ser, existencialmente relevante para a pessoa humana. Nenhuma religião pode conviver com a marca da banalidade, da superficialidade, da trivialidade. Se ela é desimportante para todas as pessoas, então ela não pode ser uma religião. Assim como não pode ser uma filosofia, não pode ser uma arte, não pode ser uma ciência. Né? Tudo que é espiritual, nesse sentido que eu estou colocando a palavra espiritual, tem relevância existencial para a humanidade. Né? A ciência é importante para a humanidade, as artes são importantes, as filosofias são importantes e as religiões são importantes, ou deveriam ser importantes, né? Relevantes existencialmente para a pessoa. Né? Do ponto de vista daquelas experiências proto-religiosas, aquele conjunto de pensamentos, sentimentos e ações, aquelas perguntas radicais, aquelas indagações profundas, elas sempre têm que ter a marca de um certo valor existencial. Isso é importante. Quando a pessoa para e pensa naquilo, parece que alguma coisa acontece dentro delas. Algo de importante acontece quando qualquer ser humano pergunta qual é a origem da existência, qual que é a finalidade da existência, o que está em jogo nesse negócio, fui lançado aqui nessa vida, não sei o que fazer, cadê o manual, cadê as regrinhas? Não tem. Você nasce sem. E você nasce refém das suas intuições, ou seja, do seu trato com a realidade, e refém das tradições espirituais que lhe chegam à mão, né? Com os seus manuais imperfeitos sempre imperfeitos. Né? Então, do ponto de vista das religiões, já no sentido institucional, as doutrinas e as práticas espirituais, elas têm que ser úteis para o desenvolvimento espiritual das pessoas. Ela não pode se limitar a entregar a pessoa amada em 3 dias, né? Ela não pode se limitar a entregar aumento salarial, combater feitiço de não sei quem, quase sempre inexistente o feitiço, né? Os pais de santo que estão aqui podem confirmar, é menos de 90% o caso dos casos em que as pessoas pensam que tem demanda e que tem mesmo. Né? Geralmente é menos de 10%. Né? Ou seja, a tradição espiritual não pode se limitar a isso. Se ela se limitar a isso, ela está traindo aquela vocação profunda, aquela aspiração profunda de que nós estamos falando até insistentemente e até agora. Né? Ela tem que ter a capacidade de transformar o ser humano numa dimensão relevante e minimamente profunda. Se ela não tem isso, ela não merece ser designada por uma tradição genuinamente espiritual. Ela pode ser alguma coisa de parecido com isso. Ela pode ser uma tradição espiritual em germe, em potência, quase lá, mas ainda não chegou lá. Certo? Por quê? Porque, como eu acabei de dizer, a religiosidade, em qualquer dos dois sentidos, ela sempre tem que ter relevância existencial para pessoas minimamente exigentes em relação à verdade, a valor e à eficácia ritual. Tá? O problema, já anunciado nas entrelinhas do que estou dizendo até agora, é que existem sim casos um pouco estranhos, em que a religião institucionalizada, ela é institucionalizada de uma forma grandemente divorciada, separada daquelas inclinações, indagações profundas de que tem insistentemente falado. É como se a religião não estivesse mais a serviço da espiritualidade humana e, portanto, da existência humana consciente. Ela não é mais uma realidade aberta para contribuir para a existência humana. É como se ela se fechasse, como se ela fosse uma bolha autorreferente. É como se fosse uma realidade virtual paralela. E que passa a ter as próprias regras. E o que passa a estar em jogo não é otimizar a relação do ser humano com a realidade, não é otimizar o seu caráter, não é trazer respostas às grandes indagações que todo ser humano faz, mas é transformar as pessoas em mestres de 7º grau, com anel, com toalha,
com pemba em cima, embaixo, na direita, na esquerda, no verso, no avesso, no direito, né? Ou seja, passa a ser uma realidade própria que passa, então, a estar fechada àquelas aspirações espirituais profundas. Então, as pessoas começam a surgir aquelas seitas, que são fenômenos que se parecem com tradições espirituais, mas que não são. E não é o Tomé que vai dizer qual é e qual não é. Às vezes é tremendamente difícil saber, em alguns casos particulares, se é uma tradição espiritual genuína ou não. Existem casos de fronteira bastante difíceis. Mas essas seitas em que alguém inventa uma doutrina cheia de problemas em termos de verdade, né? Mas são os tais mistérios, né? Os tais como é, mironga, é aquilo que não se pode explicar a qualquer um. Começa então a se criar uma realidade paralela com seus próprios, que deve ser julgada nos seus próprios termos. É um sistema autorreferente, que não está a serviço de nada, a não ser de, às vezes, necessidades superficiais do ser humano. Então, ganhar dinheiro com aqueles que acreditam naquela seita, ganhar favores afetivos sexuais, ganhar admiração pública, ganhar, às vezes, até inserção social. A pessoa está carente e vai no templo em busca de... transforma o templo como se fosse num clube, né? Ou seja, é toda como se fosse uma burocracia criada para que algumas pessoas se deem bem em relação àquilo, né? As minhas palavras podem parecer duras e elas não são indiretas absolutamente para nada e para ninguém. Nós estamos falando aqui em tese, em abstrato, né? Quando o processo de institucionalização e formalização de uma religião deixa de levar em conta aquelas necessidades espirituais profundas e substitui elas por outras coisas. Então, você pratica aqui comigo, você fica aqui comigo, que eu vou fazer você ser admirado, porque eu vou te transformar num super iniciado. E a gente vai escrever coisas e em público nós iniciados, né, nós vamos parecer que somos conhecedores de antigos mistérios, que só pouquíssima gente sabe. E com isso nós vamos cultivar, não a justiça, a prudência, a coragem, tudo aquilo que todas as tradições espirituais sempre fomentam, mas vamos cultivar a nossa vaidade, mesmo que não assumindo isso publicamente, mesmo que usando essas palavras, coragem, justiça, prudência, etc, etc. Mas nós já não estamos usando a religião como um meio para alcançar aqueles fins aspirados pela nossa natureza espiritual profunda. Nós estamos usando a tradição espiritual como um meio para alcançar benesses, finalidades da vida comum. E aí é que mora, então, o problema, né? Um critério, e eu já vou acabando por aqui a minha exposição, mas um critério muito interessante de nós usarmos para avaliar essa situação, se determinada vertente é uma tradição que trai ou que não trai aquelas aspirações espirituais profundas, é o seguinte, é a dica que eu dou a vocês. Avaliem os praticantes mais graduados dessa tradição. Seja uma tradição, seja uma vertente da tradição, seja um templo específico. Analise os maiores praticantes iniciados, os mais graduados formalmente, aqueles que têm postos hierárquicos. No caso do terreiro, é pai de santo, pai pequeno, mãe pequena, Ogã, sei lá mais o que, etc e tal. Ou, no caso da Umbanda Esotérica, iniciados de 5º, 6º, 7º grau e assim por diante, né? Olhe para essas pessoas. Agora, olhe para as outras pessoas. A pessoa que chegou hoje naquele terreiro ou naquela comunidade espiritual, se não for um terreiro, qualquer tradição espiritual que seja. Compare os novatos com os graduados, os mais graduados com os menos graduados. Tem muita diferença em termos de intelectualidade, sabedoria, conhecimento. Existe muita diferença em termos ético-comportamentais. Os mais graduados são mais sábios e mais virtuosos do que os menos graduados? Não, Tomé, aqui eu estou analisando um caso aqui que é tudo mais ou menos a mesma coisa.
Isso é um sinal perigoso. Esse é um sinal perigoso. Se não há diferença entre os mais graduados e os menos graduados, os graus que estão sendo levados em conta nessa tradição iniciática não está tendo por critério, esse gradiente, nessa separação em graus, não está tendo por critério a verdade, o bem e a efetividade ritual, mas alguma outra coisa. Tempo de casa, quem contribui mais, quem é mais chegado politicamente no pai de santo. Isso existe, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Essas coisas existem. Então nós precisamos avaliar qual é o grau aí, a palavra grau, de diferença, de contraste entre os praticantes mais velhos e os praticantes mais novos. Entre os praticantes que foram reconhecidos como bem-sucedidos naquela iniciação e aqueles que ainda estão tentando chegar a esses graus. Se não houver diferenças grandes, ou pelo menos minimamente significativas, em termos intelectuais e em termos morais e em termos rituais, as três coisas são importantes, porque são os três níveis da religião, né? Epistemologia, ética e método, como dizia meu pai. Né? Se não há grandes diferenças, o que essas pessoas estão fazendo nesse terreiro? De que vale o 7º grau no terreiro assim? Qual o valor? Valor real, valor substantivo. Não valor formal. Ah, eu tenho um diploma. Até isso tem eu vejo por aí, diploma, certificado. Fulano passou por isso, por aquilo. Eu tenho anéis, eu tenho guias, né? Eu tenho 30 guias no meu pescoço, não consigo nem andar direito. Eu sou o pai pequeno da casa. Tá, mas o que é você? Como que você é? Como que é a tua racionalidade? Como que é a tua intelectualidade? Como que é a sua moralidade? É isso que deve interessar a nós que estamos tentando entender o que é realmente uma tradição espiritual, para que serve realmente uma tradição espiritual e como se faz realmente uma tradição espiritual. Se outra coisa nos distrair, estamos no mau caminho. Se nós nos perdermos em distrações, como todos esses exemplos que eu tenho dado, né, nós vamos estar traindo aquelas aspirações que estão gravadas no mais profundo do nosso coração, no mais profundo da nossa mente. Né? Então, para encerrar, eu queria dizer o seguinte. Alguém poderia me perguntar, mas Tomé, por que a Umbanda, de um modo geral, ou vários terreiros, por mais que falem nessa questão do cultivo das virtudes, etc., por que tem tanta confusão, tanta fofoca, tanta perda de tempo, tanto desvio de foco? E a resposta, eu já me perguntei muito isso na minha vida, né? A resposta para mim hoje chega perto de uma simplicidade quase óbvia, do tipo, pela mesma razão pela qual macieiras não dão laranjas. É pela mesma razão. Porque as pessoas não estão cultivando essas coisas de verdade, elas não estão querendo isso de verdade, elas estão querendo outras coisas, mesmo que elas camuflem isso com palavras bonitas por cima. E eu não estou apontando o dedo para ninguém, porque eu fiz isso por muito tempo. Estou falando aqui em primeira pessoa e de público. Ninguém tem obrigação de ser iluminado já de cara. Se tivéssemos essa obrigação, todos seríamos descumpridores, contumazes dela. Né? Eu já fui jovem, já fui megalomaníaco, já quis ser tal, não sei das quantas. Hoje eu dou risada e tenho vergonha disso. E me forço a falar isso de público para encorajar as pessoas a ver que não é tão difícil assim. Rirmos juntos das nossas egolatrias, em comunidade. Porque, como eu disse, uma tradição é uma comunidade. Né? Então, não estou me colocando numa posição acima de ninguém, pelo contrário, sou o primeiro a dizer. Eu já contei isso para alguns filhos de santo. Quando eu era muito jovem, e o mestre chegava na ordem, eu sacava da minha bolsa, porque vinha de Curitiba a São Paulo, né? Sacava da minha bolsa um livro para que o primeiro contato dele ao me ver fosse eu lendo, para ele me levar e, olha, meu Deus, que discípulo maravilhoso que eu tenho. Eu fazia isso. Vamos fazer uma roda pública de cada um contar uma história ridícula de si mesmo. Eu estou começando. A gente precisa disso. Eu já fiz muito isso com o mestre e apanhei todas as vezes. Não passou uma em que ele não tenha
mostrado que percebeu. Então, meus caros, se nós tentarmos, pode ser que a gente não consiga. Mas se nós não tentarmos, aí é que a gente não consegue mesmo. Né? Então é por isso que eu tenho enfatizado publicamente na página lá do Templo a importância de nós reorganizarmos o foco da nossa prática. O que nós estamos fazendo, o que nos leva para o terreiro, o que nós fazemos quando nós estamos no terreiro, e o que nós fazemos quando nós não estamos mais nele. Né? Nós precisamos a todo custo combater essa profunda inconsciência e esse profundo desinteresse que assola a nós umbandistas pelo que é essencial na espiritualidade. Nós precisamos parar de achar que descobrir um novo sinal de Pemba é o que está em jogo numa vivência espiritual. Isso não tem importância nenhuma, ou quase nenhuma. Eu não consigo olhar, falei isso em outra ocasião, eu não consigo olhar para certos grupos de pessoas, às vezes grupos até de WhatsApp, tem um frenesi lá, meu Deus, eu descobri uma Pemba, não sei das quantas. Para mim, parece tudo um bando de criança com um brinquedo novo no Natal. E eu falo isso com conforto porque eu também sinto uma certa curiosidade por aquela Pemba. Se alguém chegar hoje para mim e falar assim, divulgado em primeira mão uma Pemba, a última Pemba que o Pai Mata riscou em vida, que o Pai Rivas riscou em vida, eu vou querer ver, eu vou sentir esse frisson. E eu vou, no segundo seguinte, olhar para mim mesmo e falar, meu Deus do céu, como eu sou uma criança diante de um carrinho vermelho. Meu Deus, isso aqui é a coisa mais importante do mundo. E não é nada. É só um carrinho, é só sucata. Não é nada mais do que sucata. Então, é isso que eu queria falar hoje para vocês. Estou aberto a perguntas e já com certo receio de ter sido duro demais nas palavras, mas eu acho que nós precisamos conversar a esse respeito. Vamos abrir a fila das levantadas de mão aí para a gente tentar alguma ordem na ordem das falas. Vamos lá.